Especial Lajadense, 110 anos do clube, material exclusivo que a gente está produzindo no Grupo Independente. Hoje, a gente tem a satisfação de visitar Gelson Conte. O Gelson Conte foi um dos jogadores mais importantes do Lajadense na década de 90, goleador do Campeonato Gaúcho em 91 com 17 gols. O velho Florestal tremia a cada gol do Gelson, já que a identificação com o torcedor era gigante. Carinhosamente, era chamado pela torcida de Bergamota ou Vilafão. Gelson se tornou uma lenda viva do Alviazul. Sujeito simples, de fácil amizade com as pessoas e um apaixonado pelo futebol. O ex-treinador e jogador do Alviazul hoje está sem clube, mas participa de conversas sobre futebol em rodas de amigos, bares, rádios e clubes da cidade. Um dos assuntos mais recorrentes são as histórias como jogador do Lajadense. Gelson se lançou como treinador no clube em 2007 e não podia ser diferente, já que o velho Florestal foi a sua casa em boa parte da vida. É uma satisfação muito grande conversar contigo. Tudo bem, Gelson? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação é toda minha. A minha alegria é enorme você estar fazendo essa visita. Para mim, a gente falar do clube, onde tudo começou, onde a gente deu os passos, pode-se dizer os passos mais importantes, porque aquilo que nós vivemos dentro do futebol, todo mundo conhece nós como sendo do Lajeadense. Então, é uma felicidade enorme, apesar da dificuldade que todo mundo está passando, nós estamos sempre dentro do futebol, que é uma lembrança boa, é uma coisa que faz com que, pelo comportamento que nós temos, a gente ter essas recordações faz com que a gente tenha a vida também. É muito interessante. Gelson, vamos falar do início. Começou no Lajadense, tu é não andarilho, mas tu é um jogador com passagens marcantes por várias equipes no estado do Rio Grande do Sul e até fora dele. Fala um pouquinho do teu início, que me parece que o pior é você começar, é você se profissionalizar e tu fizeste um sucesso muito rápido, né, Gelson? Já em 91, foste o goleador do campeonato estadual. A dificuldade ela é muito maior do que acontece nas bases do dia de hoje. Naquela época nós tínhamos que trabalhar e jogar na base do clube, foi o que a gente fez. Eu joguei um campeonato pelos juniores do Lajadense, eu trabalhava aqui em Lajeado, eu saía para treinar 3 vezes por semana, eu joguei um campeonato. Naquela época nós jogamos, nós pegamos algumas equipes difíceis, juniores, as competições eram difíceis no interior, algumas viagens longas. Eu lembro que nós fizemos 5 gols na competição, eu fiz os 5. Eu vim a convite do... A convite não, eu vim fazer um teste, mas era o professor era o falecido Gilberto da Rosa. E eu, depois de 10, 15, 20 dias, joguei um amistoso, eu fui aprovado e consegui fazer uma competição boa pelos juniores. E na sequência, no ano seguinte, eu fui convidado pelo clube para fazer parte do grupo principal, isso era 1987. Joguei uma Copa Governador. E nós temos que lembrar, às vezes tem algumas histórias, porque a coisa era muito difícil. Se hoje o futebol gaúcho nós temos dificuldade, aquela época era muito mais difícil. Até eu conseguir o meu maior objetivo. Eu fiquei 4 anos jogando divisão de acesso. Eu passei por alguns clubes. E eu acho que eu estava perante a uma visão, perante a diretores de futebol e a alguns torcedores, eu estava na prorrogação, já pode-se dizer. Eu acho que era um momento para mim. E com isso, por eu não ser um jogador de uma qualidade técnica muito apurada, eu precisei usar da minha força. Então, aquele ano eu já virei profissional, já era profissional, 100%. Eu trabalhava no clube, treinava durante 2 turnos e 3 vezes por semana eu ia na academia sem ninguém saber. Então eu acho que foi uma das melhores preparações minha, a comando do professor Guidini, e foi onde eu consegui me destacar bastante. Mas eu me destaquei, eu falo muito isso. Eu fiz uma preparação muito individual, mas eu não posso deixar de ressaltar o grupo que se vivia. Hoje tu não encontra mais
o que foi vivido dentro do clube. Porque nós temos que frisar que o futebol hoje ele é um comércio, ele é um negócio. Aquela época talvez era um negócio, mas nós não nos aprofundávamos muito em cima disso. Nós tínhamos um único objetivo. E eu acho que aquele ano ele ficou muito marcado. Para mim ele ficou marcado e vai ficar o resto da vida. Até porque eu consegui ser o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Claro que nós temos que frisar que tinham muito mais jogos que tem hoje na competição. Mas fazer 17 gols numa competição de Campeonato Gaúcho como era naquela época é muito difícil. Então, aqui tudo começou e hoje, por coincidência, eu moro a 20 ou 30 metros do antigo estádio. A gente vê onde isso é uma recordação, porque a gente vê onde a gente se viveu isso. E a questão até que o pessoal mais jovem talvez não vai lembrar, os da antiga lembram muito mais. Eu presenciei torcedores chorando, eu presenciei torcedores levando galho de bergamota para dentro do estádio, justamente porque eu vim lá da Bela Vista do Fão, que é o local onde saem as festas da bergamota. A gente presenciou isso, a gente via no olho do torcedor. O jogo contra o Grêmio, que nós ganhamos de 1-0, que deu a confusão toda depois do jogo, por talvez estar sendo o artilheiro do campeonato, eu levei meia hora do portão principal ao vestiário, aquela época, todos os torcedores do clube queriam tocar em nós, queriam conversar com nós. E nós temos algumas coisas guardadas, algumas coisas em arquivo, isso ficou muito marcado. E não tem como nós não lembrar do Clube Esportivo Lajadense. Nós passamos por outros clubes, passamos por Internacional, alguns clubes de uma estrutura muito maior. Mas ficou marcado, ficou gravado e nós levamos isso sempre. E eu ainda encontro pessoas que param para conversar comigo daquela época. Que gostam também de ouvir algumas coisas e gostam de contar outras histórias. Porque como foi marcante para mim no Florestal, no Lajadense, foi marcante para outras pessoas também. Eu fiz questão de falar, Gelson, sobre os apelidos que o torcedor te dava. Tu era um cara, além de um jogador decisivo, folclórico. O torcedor, ele te adorava. O torcedor te idolatrava na época. E tu talvez participou de duas equipes que foram muito marcantes no Lajadense, a de 91 e a de 93. São times que ficaram para a história do Alviazul. E sempre sendo um jogador importante, um jogador decisivo. Como é que fica o coração do Gelson quando lembra? Quando senta aqui na sacada, olha para o lado, vê que está próximo do estádio Alviazul, do velho Florestal, do velho casarão ali, que era trepidante, né? Aquele espetinho, aquele pessoal tomando cerveja, aquele pessoal indo na tela falando alguma coisa para ti, tu próximo ouvia o que o cara pedia para ti. Como é que fica o teu coração com todas essas lembranças? Qual é o tamanho dessa satisfação, Gelson? Eu acho que talvez eu tenho uma recordação muito maior quando eu escuto os gols, né? Porque eu tenho um CD gravado e eu escuto os gols e a gente tem uma emoção muito maior. Então é uma satisfação muito grande. A gente lamenta, não é que não tenha uma valorização. A gente lamenta que muita gente que participou disso, que viveu isso, talvez não esteja mais aí para contar a história. E a outra coisa que eu lamento que por aquela situação daquela época, ela foi feita muito mais na alma, no coração, no sangue. E talvez eu acho que de repente não falo nem no meu caso que foi goleador, mas se perdeu um pouco a valorização das pessoas e isso a gente lamenta, a gente se emociona com isso. Mas eu seguidamente, quando eu quero recuperar até minha autoestima, eu coloco os gols para escutar, tenho CD, eu escuto os gols narrados pela Independente, um ou outro por outra emissora, eu começo a olhar minhas fotos para recordar, até para matar a saudade bastante, entendeu? Então eu valorizo isso muito. Talvez para muitos é uma coisa que nós poderíamos passar um tempão tentando contar para as pessoas mais jovens,
E aquela época nós não tínhamos uma condição de mídia, eu digo, na internet. Nós éramos curiosos para que o jornal saísse no outro dia que nós precisamos ver. Hoje termina o jogo, em questão de 3, 4, 5 minutos, tu já está vendo pela internet. Naquela época não tinha. Talvez nós dávamos um pouco mais de valor. Tanto é que eu tenho fotos de jornal que estão ficando amarelas de tanto tempo que eu tenho guardado. Então, se valorizava muito a questão do ser humano, se valorizava muito a questão do material e se valorizava muito a lembrança daquilo que foi feito. O que foi feito era muito mais importante. Entendeu? Então, talvez, se chegar algum jogador hoje, ou algum atleta fazer 17 gols num campeonato hoje, claro, o campeonato ele é muito curto, mas de um clube com dificuldade, vindo do interior, não se tinha um gramado como se tem hoje, a poeira era muito mais nossa companheira dentro de campo. Eu acho que talvez se volte um pouco atrás, mas vai ser difícil tu ter uma lembrança, uma recordação daquilo que nós vivemos e daquilo que nós imaginamos hoje, porque isso faz parte do passado, porque não se tem mais o sentimento. Nós continuamos com o nosso sentimento porque nós recordamos isso, mas não tem mais o sentimento devido talvez as pessoas se direcionaram muito mais até para Grêmio Internacional, o próprio torcedor. E nós tínhamos um torcedor aqui que tu chegava meia hora antes do jogo, dava a impressão que o estádio estava vazio. Quando o árbitro ia apitar o início do jogo, não tinha lugar mais para ninguém. Então, para nós é uma grata recordação. E eu encontro ainda algumas pessoas daquela época. Eu li o livro do Lajadense, algumas pessoas eu já nem lembrava mais. Eu encontro algumas pessoas, eu troco ideia. E eu acho que talvez essas pessoas da antiga, elas lembram de mim, claro, por ter sido o goleador, quando elas conversam comigo, mas talvez elas tenham um respeito muito maior por mim pela conduta que eu sempre tive. Conduta de respeito e principalmente a conduta de honestidade. Eu não consegui ainda, talvez eu esteja aprendendo hoje, até numa conversa com a família, que o futebol virou um negócio. E eu, como sou técnico e ainda atrás de algum clube, eu não consegui ainda separar essas coisas, o negócio do trabalho, da emoção que o torcedor vive, do dia a dia e do prazer de trabalhar com futebol. Talvez eu não tenha conseguido separar esse tipo de situação. E isso ainda eu trago lá da época do Lajadense, daqueles anos de 90 e 91. Agora, Gelson, é interessante a gente falar porque a gente está relembrando histórias do Lajadense, momentos marcantes, momentos importantes. Quando que tu fez um gol, que tu estava aqui no Florestal, e tu bateu com a mão no peito e pensou, poxa, o guri lá da Vilafão, o guri lá que eles chamam de Bergamota, que eles chamam aqui de Vilafão, fez esse gol. Tá tremendo o estádio. Sou eu sou o cara, eu tô decidindo. Qual foi o gol mais importante da tua carreira como jogador do Lajadense? Teve alguns que... Claro, daqui a pouco eu poderia citar o jogo contra o Grêmio, 4-2 no Olímpico, mas não vou citar esse jogo. Esse jogo eu fiz 2 gols que nós perdemos o jogo de 4-2, ali foi o 15º e o 16º gol, depois daí eu fiz o último gol contra o Glória aqui em casa. Mas os 2 gols que eu sabia que me deu assim uma... Até eu acho que ali foi um direcionamento não só de equipe, uma confirmação não só de equipe, até na minha situação, mas ali foi um direcionamento de que nós íamos chegar em algum lugar, que foi o jogo contra o Glória, um sábado à tarde. Que nós saímos perdendo no Glória, 1-0, e nós viramos o jogo 2-1. E eu fiz os 2 gols. Aquele jogo ali, ele direcionou não só a minha situação para uma artilharia,
mas também ele direcionou a campanha do clube. Que tu entrava no vestiário, às vezes, nós tínhamos dificuldade até de material para treinar, mas quando terminou aquele jogo ali, a gente viu que o restante da competição, a sequência, ela ia deixar marcada. E foi o que aconteceu. Foi um sábado à tarde, nós ganhamos 2-1. Eu fiz um gol de cabeça na goleira da entrada do Florestal. O Everton e o Ivanzinho fizeram a jogada do lado esquerdo. O time não estava bem no jogo. Eu já tinha errado um gol embaixo dos paus. E aí, aquele dia, eu tinha tanta força que eu vou dizer para ti, talvez as pessoas que vão ouvir, estão ouvindo, eu subi no pescoço do lateral do Glória. Eles levaram, ele não fui maldoso, eles levaram ele de ambulância para o hospital. Foi o gol de empate. Eu cabecei, eu fiz o gol de cabeça, que eu adorava cabecear, trabalhar, fazer treino de cabeceio. E o segundo gol que eu fiz foi uma falta na ponta direita, o Nico bateu. E eu me enfiei no meio da defesa, desviei a bola entrou rasteirinha no gol. E aquele gol talvez eu não sabia nem onde eu estava. Eu dei uma volta no gramado correndo e o Nico correndo atrás de mim. Eu tentei achar a imagem desse gol, mas eu não consegui mais a imagem desse gol. Entendeu? O Nico correu uma volta ao redor de mim, porque eu digo, eu vou sair correndo, eu não sei o que vai acontecer. E daí eu acho que foi o mais importante. Teve outros jogos também que nos marcou bastante. Eu tenho um jogo que eu preciso contar que eu acho que foi onde tudo começou. Dali pra frente foi onde tudo começou. Nós jogamos um amistoso contra o Grêmio no sábado à tarde aqui. Nós perdemos do Grêmio 1-0 e eu entrei faltando 5 minutos. Aos 45 do segundo tempo eu errei um gol na cara do Emerson, goleiro. Isso foi um sábado à tarde. Nós dormimos à noite, que na madrugada nós levantamos para jogar um jogo festivo em Dom Pedrito, na cidade do falecido Gilberto Machado, do Vandeco. Aquelas viagens que tu faz descontraída, tu vai jogar um jogo festivo, mas lá no fundo tu percebe que tem alguma coisa, entendeu? E o time se armou, entrou em campo. O ataque era o Marcelinho de Cruz Alto, o Leco e o Everton. O meio de campo, o Enio Vandeco e o Ivan, se eu não me engano. Até o Dinho jogou, que era lá da cidade também, não jogou o Ivan. E fomos sentar no banco, não tinha lugar para me sentar, eu sentei-se numa pedra, eu lembro até hoje. O jogo no primeiro tempo foi horrível. Foi uma pelada. E daí o seu Machado pediu para mim entrar. E eu entrei no jogo, o jogo acabou 2-0, 2 gols meu. E o Marcelinho se machucou, o ponta direita. Mas eu estava muito bem fisicamente, em cima de todo o trabalho que eu tinha feito. Na sexta-feira, na véspera do jogo, antevéspera do jogo contra Santa Cruz, que nós íamos fazer o treino à pronta, naquela época se fazia muito coletivo, eu tinha um colete do time titular na minha caixa. Então eu não posso esquecer desse jogo, porque talvez foi uma situação de 2 gols despretensiosos, que às vezes as pessoas não dão valor. E foi 2 gols que garantiu com que eu estreasse no clube no outro final de semana, 7 dias depois, contra Santa Cruz em Santa Cruz. Que foi a nossa primeira vitória. E eu fiz o primeiro gol do Lajadense. E aí, de repente, as pessoas tenho pensado que foi uma boa vitória do Lajadense e talvez foi um gol, por acaso, do Gelson. Mas eu, no meu íntimo, como eu estava muito bem fisicamente, eu comecei eu comecei a chamar aquilo para mim. A minha preparação, eu deitava pensando que no outro dia o zagueiro ia errar do adversário e eu tinha que estar na bola, e assim foi indo. Aí teve sequência dos jogos, aí foi fazendo gol e aí não parei mais esses 17. Então eu acho que, como marcou esse jogo que eu falei para vocês do Glória,
marcou também esse jogo, porque foi o jogo, eu acho que foi o jogo que deu início, porque eu joguei uns 5 minutos no sábado, errei um gol, nós perdemos 1-0, e eu tive uma oportunidade nem 24 horas depois, entendeu? Então, para mim, eu acho que foi mais importante. Foi essas duas situações que eu tenho, que eu me lembro bem. Agora, Gelson, vamos fazer um rescaldo aqui sobre a história do Lajadense, tu agora como treinador, como jogador e como entendedor da bola. Tu te coloca na seleção do Lajadense? Talvez uma seleção do melhor time de todos os tempos? Veja bem, eu tenho que colocar... eu falava com colegas teus sobre times do Lajadense e eu colocava que teve times bons. E tem jogadores que eu tenho um carinho enorme, que eu respeito muito, da antiga e agora. Só que não adianta eu querer ser humilde e dizer que não. Eu preciso me colocar na seleção do clube porque eu teve outros artilheiros, mas artilheiro do estado eu fui o único. Então eu tenho que me colocar, não adianta. Isso é uma coisa normal. Qualquer um, eu acho, de sua consciência colocaria. Então eu me coloco na seleção de todos os clubes do Lajadense, na seleção, certamente. Dos times que tu participou, o melhor foi o de 91 ou o de 93? Eu acho que como a situação ela evolui muito rápido, em termos de conjunto, em termos de parte técnica e de características de jogador por setor, foi o de 93. Que nós temos que começar, porque se for avaliar, e as avaliações até por parte de vocês da imprensa, elas vão evoluindo todo ano. O futebol também evolui a todo ano. Então nós pegamos o de 91. Uma união, uma parceria, um time de uma força incrível que arrastava. E um time de 93 por setores. 2 zagueiros de qualidade técnica. 2 volantes que roubavam demais, incansáveis. Marcavam muito e entregavam. Aí nós tínhamos 2 meias, o Everton e o Sérgio Vinck, com qualidade. E ainda nós tínhamos o diferencial do Sérgio Vinck, que era o batedor de escanteio de falta. E aí eu e o Renato Teixeira, nós completávamos muito aquela equipe, porque era 2 atacantes de área e 2 atacantes que faziam gol. E tu mais pelo lado daí, né? Pelo lado direito. Eu já joguei pelo lado direito em 91, mas é uma coisa que eu me adaptei muito rápido. Até na situação da parte tática, de posicionamento tático. Então, em termos de característica de jogador, eu acho que aquela equipe de 93 ela se completou muito mais. Não que a de 91 não tenha feito isso, porque a de 91 também era aquilo que nós tínhamos. Nós não tínhamos tinha alguns jogadores no banco, mas nós não tínhamos uma solução imediata que poderia resolver qualquer problema que acontecesse num determinado momento da competição. Então eu acho que aquela de 91 nós perdíamos ou nós ganhávamos. Não tinha meio termo, entendeu? Então, e eu acho que mesmo nós tendo em 91 alguns jogadores de uma qualidade técnica apurada, que era Evandro, Everton, o Ivanzinho, tá? O restante fazia muita força. Em 93 mudou, em 93 agrupou muita qualidade técnica, já começando do setor defensivo, entendeu? Cada um com seu valor. Eu acho que a de 93 tinha um conjunto em cima de características muito melhor. Fazer um bate-bola agora, Gelson, pra gente saber assim, quem mais te marcou, quem mais te ajudou e quem foram os teus parceiros no futebol? Quem foi teu grande parceiro no futebol ou quem é teu parceiro no futebol? Hoje eu sempre escutei muita gente no futebol. Uma coisa chata que eu acho no futebol é que eu sou amigo das pessoas no futebol. No futebol a gente tem que saber que nós temos poucos amigos. Eu talvez no futebol eu não me arrependo de nada. Eu não tenho mágoa de time nenhum, eu sou um apaixonado pelo futebol. Talvez eu teria que ter um pouco mais de experiência ou um pouco mais de orientação para mim ter tomado algumas decisões diferentes, até nas horas de assinar contratos, entendeu? A minha maior parceiro do futebol hoje e do dia a dia é minha filha. É a Luísa. É a Luísa.
Isso nós não podemos, isso não tem, entendeu? Então, mas eu tenho, futebol tu precisa confiar. O futebol é uma coisa que tu precisa confiar. Depois que tu desconfiar, tu já pode partir para outro caminho. Ela discute tática e te cobra coisas, Gelson? Discute, cobra bastante e me orienta. E ainda às vezes ela diz, pô, demorou para aprender, ela fala isso para mim. Entendeu? Então, mas eu ainda tenho isso que eu ainda quero tentar dar um salto no futebol, porque eu devo isso para ela. E não adianta daqui a pouco, porque daqui a pouco eu posso cometer algumas injustiças, tá? Eu consegui alguma coisa no futebol muito mais pela minha força. As pessoas me abriram as portas aqui no Lajadense. Eu tive muitos parceiros como atletas, tá? Mas os maiores parceiros meus, desde que eu estava em Vilafão, é a minha família. Meu pai e minha mãe, agora minha filha, que está sempre junto comigo, que me dá conselho, que fala comigo, que me orienta. Claro que eu não posso deixar de falar daqueles dois times do Lajadense de 91 e de 93, porque é muita parceria dos atletas. A gente tem um respeito enorme um pelo outro, entendeu? Alguns eu trato até como irmãos. Então, eu acho que é dentro desse caminho, mas hoje o futebol, como eu falei anteriormente, ele tem essa dificuldade, porque nós pensávamos diferente lá atrás, hoje vira um negócio. E eu acho que por nós sermos aqui de Lajeado, vocês aqui de Lajeado, o torcedor que sempre me acompanhou, eu tenho um carinho muito enorme por vocês sabem disso, até porque às vezes eu escuto, contesto algumas coisas, mas tudo dentro do respeito, entendeu? Gelson, interessante a gente falar sobre um fator que é um fator sempre lembrado. É até complicado. Ontem a gente estava gravando com o Serginho. O Serginho é um cara histórico do Lajadense também, é o cara que ascende em 2010, que grameou no clube, né? Eu uso essa expressão porque o cara que faz a transição de jogador para ser supervisor, depois ele vai ser analista, depois é técnico auxiliar permanente, daí vai para a base, vai para o profissional, volta, é auxiliar. É o cara que é desafiado e agora está fazendo um grande trabalho. Mas a gente não pode fugir também daquilo que é sempre muito lembrado por parte da mídia, até a nossa rádio sempre lembra do teu nome, e por integrantes da direção do Lajadense, que sempre falam, será que não é a hora do Gelson? Será que nós não temos que contratar o Gelson? Será que não é a hora de dar uma chance desde o início da temporada para o Gelson Conte? Eu era setorista, eu acompanhei o teu início como treinador lá em 2007. Tu tá preparado agora para assumir o time? Se precisar, se o Lajadense te chamar, Gelson, precisamos de ti, tu te sente preparado para algo ainda maior na carreira? O algo maior na carreira, eu vou dizer para vocês que tu tem que ir se preparando pro momento, quando o momento chegar. Eu acho que eu estou preparado não só para pegar o Lajadense, como para pegar outro clube, porque eu tenho uma coisa que eu tenho muito comigo, que me ajuda bastante, além dos trabalhos, é a formatação de grupo, entendeu? E hoje a formatação de grupo, ela diz muito. Eu estou preparado para pegar não só o Lajadense, mas eu estou preparado até porque eu vou dizer, eu tenho que ressaltar para vocês, eu treinei 2 ou 3 clubes da Série A até agora. Eu peguei um São Luís em 2012, que o objetivo era não cair e não caiu. Não teve nunca na zona do rebaixamento. E eu peguei um outro... Aliás, fez mais campanha para classificar do que para rebaixar, né? Rebaixar. E eu peguei um outro clube em 2019, que é o Aimoré de São Leopoldo, que a gente chegou no mata-mata e saiu fora pro Caxias. E do jeito que saiu, né? Sim, e de uma situação que nós precisamos entender, que às vezes tu trabalha com alguns jogadores e se tu não tiver gestão de grupo, tu não vai conseguir administrar. Pitol, Diguinho, Wagner, Douglão, Canhoto, Marco Antônio e Companhia Limitada. Claro que eu tenho que também dizer que hoje eu estou fora do futebol, mas eu estou aqui, observando tudo que é a situação e estudando algumas situações. Então, dentro da pergunta que se eu estou preparado para treinar o Clube Esportivo Lajadense, eu acho que dos últimos anos é um momento que a gente está preparado, mas eu tenho que respeitar as pessoas que estão lá dentro. Eu sempre respeitei. Por mais que tu vá contestar ou vá dar uma opinião em cima do profissional Gelson,
eu sempre respeitei as pessoas que batem o martelo. E eu tenho que fazer uma ressalva. Tu falou de um rapaz, do Serginho. Eu admiro o trabalho do Serginho. Eu posso não vir trabalhar no Lajadense em momento nenhum, mas eu admiro o trabalho do Serginho e é um trabalho que ele tem que ser muito valorizado. Entendeu? Pelo que fez até hoje, que a gente sabe o que é tu acumular funções. Tá? Então, a gente fica estudando dia a dia, mas principalmente a gente procura buscar dados de atletas, porque tu vê M jogos aí, números de jogos, e tu vê a dificuldade que os clubes passam. Hoje, já falei isso para vocês uma vez, a Europa não contrata jogador tático, a Europa contrata jogador técnico. Tá? Então eu acho que eu estou preparado. E até voltando ao Lajadense, eu esqueci de um detalhe, e eu tinha mais um detalhe que eu preciso contar para vocês. Claro, vamos lá. Eu não sei se tem algum outro caso. Eu acho que eu fui eu preciso ver essa informação, até vocês da imprensa, se teve algum outro caso de jogador leiloado no Brasil. Eu acredito que eu fui o único jogador a ser leiloado no futebol brasileiro. O Lajadense tinha contratado o Alamir, volante do Esportivo, e naquela época, antes de terminar o contrato, um mês antes, tu tinha que mandar uma carta com interesse de renovação para a federação. E o Lajadense não fez. E o Alamir, esperto, ele passou esse tempo, ele entrou com pedido e acabou de passe livre. E eu fui o goleador em 91. Em 1992, quando eu voltei do Internacional, o Esportivo entrou na Justiça. A Justiça penhorou meu passe. E eu fui leiloado. E nós temos que ressaltar que daqui a pouco, até porque se leiloa muito objeto, algumas imóveis, alguma coisa, e foi leiloado, alguém vai achar muito estranho e vai achar, o Gelson foi leiloado, não apareceu o comprador. O primeiro leilão automaticamente baixa o valor. O segundo leilão estavam os dois diretores do Fluminense. O dono do Hotel Mariani pode confirmar isso para vocês, estavam hospedados, para que a hora que começasse o leilão, eles dessem o valor, o Fluminense iria bater o martelo, né? E aí, eu acho que deu meia hora, uns 40 minutos antes do leilão, foi paga a dívida que tinha com o Esportivo. Mas foi um caso que me marcou também, porque eu fui o único atleta, eu acho, até hoje, a ser leiloado no país. Que pena que esse leilão não saiu, né, Gelson? Tem isso também. Tem também isso aí, de repente, poderíamos ter seguido um outro caminho, mas tudo bem. Não dá para ficar pensando muito nisso. Gelson, eu em vários momentos da entrevista, eu vi que tu te emocionou e eu me emocionei junto contigo, porque lá em 91, lá em 92, lá em 93, eu era torcedor do Lajadense, eu era um piá, eu ia para o estádio, eu acompanhava o Gelson. Então não é só uma questão agora do cronista para o treinador, para o ex-jogador, é do cara que foi fã do Gelson, que acompanhou o Gelson. Então foi uma grande satisfação conversar contigo, um pouquinho dessa história. Estava vendo aqui, o Gelson é uma enciclopédia, ele tem dezenas, centenas, quase que milhares de fotos aqui, do jornal informativo, tudo catalogado, algumas fotos digitalizadas. A gente viu várias fotos aqui sendo entrevistado pelo Jaci Preto. Então são recordações de alguém que tem história para contar. Esse foi o Gelson Conte aqui no 110 anos do Lajadense. Prazer conversar contigo e que tu tenha cada vez mais sucesso, mas principalmente que tu continue sendo essa figura, esse ser humano, Gelson. Eu agradeço, né, Moisés, e eu agradeço principalmente pelo respeito que vocês têm por mim. E como tu falaste, tu assistir jogos nossos, hoje nós admiramos o trabalho de vocês. Até porque você sabe que eu passo ligado o tempo todo e eu tenho por característica, às vezes, e eu tenho que falar para vocês que muitas vezes não é só vocês que eu escuto. Porque se a gente tiver um bom ouvido, a gente acaba aprendendo também. Eu sou muito fã de vocês também e não tem como deixar passar aquilo que eu vivi dentro do Lajadense. O meu respeito pelo clube, independente, hoje o Everton é presidente, independente de quem passou pelo clube, tomou algumas decisões certas ou erradas, hoje nós temos que ter a hombridade, o respeito
de sempre lembrar, porque hoje, se nós, muitos ainda da antiga do futebol, eles lembram o Gelson do Lajadense. Então nós temos um carinho enorme pelo clube e pelas pessoas que sempre fizeram futebol no Lajadense, por vocês que divulgam. Isso vai ficar marcado para sempre. Então tá aí, Gelson Conte, goleador do Lajadense no Campeonato Gaúcho de 91, com 17 gols, conversando com a gente aqui no especial do clube do Lajadense, nos 110 anos.